nós normalmente perdemos a condição de gerenciar a nossa vida por força da ansiedade. Perdemos a capacidade de controlar as nossas ações, perdemos a capacidade de controlar as nossas reações, ficamos abatidos. Estou falando para servos de Deus. Tudo que estamos ministrando na igreja não é para as pessoas do mundo. O que Deus traz da sua palavra é para os seus filhos. Nós só passamos a entender, a compreender a palavra de Deus quando somos alcançados. E aí Deus traz o entendimento para que nós deixemos a nossa vida natural e passemos a viver uma vida numa dimensão sobrenatural. E é por força do sobrenatural que eu queria dizer para você: você precisa aquietar o seu coração. Até porque, se você não o fizer, você estará apenas se prejudicando. O salmista, lá no Salmo 42, vamos ao Salmo 42. Salmo 42, versículo 5. Não sei se já aconteceu com você isso, mas aconteceu com o salmista. O salmista diz assim, vamos ler juntos? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Versículo 11, juntos. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Irmãos, se você olhar Salmo 43, versículo 5, vamos ler juntos? Salmo 43, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, meu Deus. Irmãos, o salmista, aí, em pouco espaço de tempo, disse 3 vezes: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Amados, quantas vezes nós nos sentimos assim, aflitos, beirando a angústia, perturbados, não somos capazes de compreender o maravilhoso operar de Deus em nossas vidas. Quantas vezes nós não entendemos, amados, que Deus usa diversos processos e um deles é nos confrontar com circunstâncias adversas para forjar em nós o caráter cristão. Amados, é difícil compreendermos porque normalmente, ainda que estejamos na igreja, nós continuamos pensando numa dimensão natural. Continuamos querendo fazer as coisas do nosso jeito, da forma como sempre fizemos. E é evidente que nós todos temos um repertório na nossa vida. Aquilo que se chama de bagagem. Todos temos uma bagagem, todos temos uma experiência. Alguns, evidentemente, pela idade, mais experiências, que precisam ser valorizadas. Mas, às vezes, o fato de dizer que se tem mais experiência, pode apenas ser que tenha as mesmas experiências repetidas. Então, se não souber lidar bem com uma situação na juventude, depois no casamento, quando vierem os filhos, quando vierem os netos, irmãos, então não houve uma mudança na forma de condução, não houve uma mudança na experiência, apenas se repetiu uma experiência que já havia sido realizada, que já se tinha vivido. Então, o que nós precisamos? Eu queria que você pudesse entender. A ansiedade, ela é considerada hoje o mal mais presente na humanidade. Ela é a porta de entrada para diversos outros males. Depois nós vamos ver exatamente o que o dicionário fala a respeito da ansiedade, o que os médicos falam, os psicólogos, os psiquiatras, os filósofos, o que eles falam sobre a ansiedade. Se você pesquisar aí na Wikipédia, você vai ver como que ela é classificada e quão perto ela está de todos nós. Quão perto. Nós não percebemos, ela é presente no meio da igreja. Mas a maior dificuldade do crente, sabe qual é a maior dificuldade do crente? Parece paradoxal, né?
A maior dificuldade do crente é verdadeiramente crer. Mas não é chamado de crente. E a dificuldade é crer. Crer no sentido sobrenatural. Crer no sentido que você vai descansar na certeza de que Deus vai operar o milagre. Seja qual for a área da sua vida que você está precisando de um milagre de Deus. Tem um louvor, nós louvamos hoje dizendo assim, ó: se o trovão e o mar se erguendo vêm, né? Se as tempestades, se os vendavais, se as circunstâncias contrárias. É que o poeta, o compositor, e quando se compõe, existe uma coisa chamada licença poética. A licença poética é você pode, às vezes até, entre aspas, forçar um pouco o português para poder rimar, para poder encaixar. Mas a licença poética vem dizendo assim, se o trovão, no trovão e o mar se erguendo vem, ele traz assim um rol de todas as circunstâncias contrárias que tentam nos abater. Ele poderia dizer assim, se o vento e o mar se erguendo vem, né? Que o vento, se você olhar, o vento é mais fácil se erguer do que o trovão. O trovão não se ergue, o trovão ele desce, né? Com uma voz tremenda, né? O barulho do trovão. Então, mas o poeta diz assim, se o trovão e o mar se erguendo vem, quer dizer, se as circunstâncias contrárias aparecerem na sua vida. Aí ele diz assim, sobre a tempestade eu voarei. Quem é que voa sobre as tempestades? As águias. As águias não se abatem, porque quando a tempestade vem, elas aproveitam a força da tempestade para alcançar lugares mais altos. Aí, assim, ó, sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Esse louvor é muito bonito, né, amados? Maravilhoso, não é bonito esse louvor? Quantos gostam desse louvor? Glória a Deus. Quantos já viveram a palavra desse louvor? Quantos já viveram? Vem a tempestade e você fala, que delícia. Deus, eu me alegro, Senhor, pela tribulação que o Senhor está me mandando. Senhor, eu me alegro pelas provas que o Senhor está mandando para a minha vida. Senhor, eu me alegro porque estou vendo as barreiras na minha frente, as muralhas na minha frente, não tenho como sair. Mas eu me alegro porque eu sei que o Senhor está tratando de mim. Experimenta estar numa circunstância dessa e louvar. Esse louvor. Mas o louvor existe também para isso. Para que a sua alma adore a Deus. E você vá assim, exercitando uma verdade ainda não vivida. Mas que Deus tem certeza que você é capaz de viver. Deus tem certeza de que se você entender esse processo, Ele vai, pelo agir do seu Espírito, operar na sua vida de tal forma que Ele vai mudar a sua visão. Amados, e um percurso difícil de fazermos é exatamente esse. De nós deixarmos a porta da igreja e nos situarmos verdadeiramente no altar do Senhor. Quando nós colocamos a nossa vida no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, quando os sacerdotes do Senhor pisaram nas águas do Jordão, com a arca do Senhor, diz a palavra que o Jordão se abriu. O Jordão se abriu. A primeira experiência que o povo de Deus teve foi da abertura do Mar Vermelho. O povo estava sendo liberto do Egito, o povo estava sendo trazido pelo Senhor para a terra prometida, do Egito até Canaã, até a terra prometida. Eles levariam de caminhada, com descanso, com tudo isso, menos de um ano. Menos de um ano. E diz a palavra que Deus não os levou pelo caminho mais perto. Eles poderiam ser bem menos de um ano, uns 7, 8 meses. Deus os levou pelo caminho mais longe, porque o coração do povo não estava preparado para tudo aquilo que precisava viver. Diz a palavra que Deus os levou pelo caminho do Mar Vermelho. E quando os egípcios perceberam, os espiões egípcios perceberam que o povo estava dando volta, disseram para Faraó, Faraó falou assim, o povo está perdido, vamos perseguir e vamos escravizá-los novamente. E ele montou todo o exército, Deus já tinha trazido todas as pragas sobre o Egito, tinha matado os primogênitos dos egípcios, nenhum dos israelitas tinha sido tocado. Deus estava levando ali em torno de 6 milhões de vidas pelo deserto, e o exército de Faraó foi perseguir o povo. Se depararam com o Mar Vermelho. Quando se depararam com o Mar Vermelho, certamente o coração dos israelitas temeu e tremeu, dizendo assim, agora nós estamos mortos, porque o Senhor nos abandonou. Será que Moisés perdeu a direção? Será que Deus escureceu os olhos de Moisés? Agora os egípcios estão vindo atrás de nós, com seus carros, seus cavalos, seu exército para nos matar. Aí o povo começou a suplicar a Deus.
E Moisés foi buscar a face de Deus, e Deus disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Como a dizer assim: você acha que depois do que eu fiz no Egito, eu iria deixar vocês perecer diante do Mar Vermelho? Eu queria que você pudesse se colocar agora no meio desse povo. Você faz parte desse povo. O Senhor também te resgatou do Egito. O Senhor também libertou você da escravidão do pecado. O Senhor tem a sua vida por preciosa, porque você foi comprado pelo preço mais alto já pago por um bem aqui na terra. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Não existe, o apóstolo Pedro diz assim: não foi com prata nem ouro, nem com coisas corruptíveis que fostes comprados e tirados da vossa vã maneira de viver. A forma como nós vivíamos era vã. Era vã. Nós estávamos condenados à morte, não apenas à morte física. A morte física, mas é o de menos. O que vai pesar é a morte espiritual. Porque a morte física, ela cessa o nosso tempo na terra, mas a morte espiritual não cessa. A nossa vida, verdadeiramente, ela começa depois da morte. Aí nós podemos escolher entre ter a morte, né, uma única vez, não passar pelo dano da segunda morte, e, em morrendo, morar na eternidade com o Senhor, ou permanecermos nos alegrando com a vida pecaminosa, nos deixando seduzir pelos prazeres momentâneos, pelos prazeres seculares, e sermos condenados ao inferno. E nós fomos resgatados, nós estávamos indo como bois para o matadouro, fomos resgatados por Cristo. Então, de onde fomos resgatados? Do Egito, que é a figura do mundo. Faraó, espiritualmente, é a figura de Satanás, que domina o mundo. Aí, resgatados, Deus nos leva para um caminho de vitória. Ele não quer apenas que sejamos resgatados, Ele quer que nós vivamos a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Ele quer que nós conheçamos os prazeres de Deus. Hoje foi ministrado o ofertório, e o Carlos Alexandre falou assim que o Salmo 35, 27, né, diz que Deus tem prazer na prosperidade daqueles que o servem. Deus tem prazer na prosperidade dos que o servem. Por quê? Porque Ele quer que nós prosperemos, Ele quer mudar a nossa história. Deus não quer que nós permaneçamos nas mesmas condições do tempo que fomos alcançados. Se você foi alcançado, já tem uma boa situação financeira, mas tem uma deformidade de caráter, tem uma situação conjugal prejudicial à sua vida conjugal, se você tem uma família desagregada, Deus quer mudar a história da sua vida. Então, se Ele já te resgatou, você tem que crer que Ele vai completar a obra que se dispôs a completar. Você crê nisso? Mas tem o Mar Vermelho, e o povo temeu. Nós também tememos quando estamos diante de uma circunstância que não depende da nossa força. E Deus disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Amados, quando Deus diga ao povo de Israel que marche, Ele disse assim, para de orar e acelera o passo, porque o exército está chegando. O exército está chegando. Aí eles começaram a caminhar em direção ao mar. Irmãos, crente, tem umas coisas que só crente é capaz de fazer. Imagina você, o exército perseguindo, o mar na sua frente. Irmãos, quem começa a caminhar no mar só tem uma tendência. Você começa com água pelo tornozelo e vai acabar afogando. Não é assim? Eu nunca vi alguém sair andando no mar assim e encontrar lugar mais raso. Você já viu? Só vai se afundando, vai afundando. Mas Deus falou para o povo: pode marchar. E o povo começou a marchar. Quando o povo começou a marchar, Deus abriu o Mar Vermelho. Irmãos, é um negócio tão tremendo, que diz, a palavra de Deus fala que ficaram 2 paredões, água de um lado. Irmãos, como que pode? Água de um lado, água do outro. E o povo passando em seco, porque senão tinha atolado ali, em seco. Aí começa a travessia. E Moisés já terminando, vamos, não para, vamos, caminha, é vitória, vai dando glória, vai glorificando a Deus, é vitória. Quando o faraó chega com o exército e olha, fala: olha a loucura deles. Onde eles pensam que vão? Aí diz a palavra que o faraó falou assim: se eles foram, nós também vamos. Começaram a perseguir. O povo estava terminando a travessia daquele trecho do mar, e o exército egípcio entrou no mar. Quando entrou o exército, Deus permitiu que o exército fosse entrando. O povo de Israel estava a pé.
Eles estavam com carros e cavalos. Então eles chegariam mais rápido no povo, atravessariam mais rápido. Quando eles estavam bem próximos, assim, todo o exército tinha entrado no mar, irmãos, eram milhares de vidas. Olha o tamanho do mar que Deus abriu, a distância que Ele abriu. Quando eles estavam chegando, Deus começou a fechar o mar. Diz a palavra que todos os egípcios morreram ali no mar, inclusive o faraó com seus carros e seus cavalos. Recentemente, os arqueólogos acharam, nesse trecho do Mar Vermelho, rodas de carroças, marcas de carroças do tempo do Egito, para que ninguém duvide que um dia Deus sepultou, no mesmo lugar onde o seu povo passou a pé, Deus sepultou o faraó e todo o seu exército. O que isso tem a ver comigo e com você? Deus está abrindo a cada dia o mar para nós passarmos. Nós não percebemos, mas nós não percebemos porque quando Deus começa a operar, dá a impressão que é a nossa força, dá a impressão, amados, que a nossa vitória vem da congruência de poderes universais, dá a impressão que é a força de um pensamento que move as águas, dá a impressão que é um pensamento positivo que abre o mar. Não é. É o operar sobrenatural do Deus que te tirou do Egito e que vai fazer com que você alcance, viva e se desfrute das bênçãos da terra prometida. Ele vai fazer. Se você não desfrutar, não é problema dele. Ele já deu as condições, já preparou as condições para que você possa viver e desfrutar do melhor da terra. Agora, por que nasce a ansiedade no nosso coração? A ansiedade diz assim, dicionário: ansiedade é um estado emocional de inquietude, medo e perturbação que afeta o sistema nervoso central. É uma preocupação exagerada com fatos e circunstâncias, com perigos reais ou imaginários. E eu completei dizendo assim: na maioria das vezes, sem que tenhamos condições de impedir, evitar ou modificar. Vocês concordam com isso? Vou repetir. Ansiedade é um estado emocional de inquietude, medo e perturbação que afeta o sistema nervoso central. É uma preocupação exagerada com fatos e circunstâncias, com perigos reais ou imaginários. E na maioria das vezes, por circunstâncias que nós não temos condições de mudar, de alterar. Não podemos fazer nada. Se não podemos fazer nada, por que tentamos fazer? Por que queremos resolver na força do nosso braço, com os nossos recursos, ainda que possam ser muitos? Amados, se nós reconhecemos a nossa pequenez diante dessas circunstâncias, por que vamos enfrentar as circunstâncias? A ansiedade, ela preocupa tanto a Deus, tanto, que Jesus tratou disso várias vezes. Isaías tratou disso, Jeremias tratou disso, irmãos, salmistas trataram disso. Deus tratou disso permanentemente com Moisés. O povo de Deus estava inquieto, ansioso. Será que vai ter pão? Será que vai ter água? Estava no deserto. Será que vai ter pão? Será que vai ter água? Irmãos, mas muitas vezes ocorre conosco, dá a impressão que nós temos a mesma teimosia de séculos atrás. Com toda a evolução intelectual que existiu na humanidade, dá a impressão, amados, que o nosso controle mental, o nosso intelecto, ele parou no tempo. Nós voltamos ao tempo do povo de Deus lá no deserto. Será que o Deus que abriu o mar perdeu o poder? Será que o Deus que resgatou a mim e a você do lamaçal do pecado, do charco de lodo, que colocou os nossos pés sobre a rocha, vai firmar os nossos passos? Será que o Deus que usou de um poder tremendo para mudar a personalidade, o caráter de um homem, de uma mulher, de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe, será que esse Deus perdeu o poder? Será que de quando você veio para a igreja, dando os primeiros passos, e você se alegrava, você glorificava a Deus, você não perdia um culto, não perdia oração, não perdia escola bíblica, não deixava de louvar, adorar a Deus, cria tudo? Será que você se distanciou tanto, como a dizer para Deus: agora eu já posso caminhar sozinho? Será que Deus faz obra pela metade? Será que Deus vai nos tirar para nos envergonhar? Para que as pessoas perguntem: onde está o seu Deus? Será que nós somos capazes de compreender que quem pode o mais, pode o menos?
Amado, Jesus tinha tanta certeza da nossa preocupação, que lá em Mateus capítulo 5, vamos a Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6. Por isso vos digo, Jesus, não andeis ansiosos, ou inquietos, ou solícitos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha agora o que fala o 27. Qual de vós poderá, com as suas preocupações... Quantos aqui têm preocupações? Levante a mão. Quantos têm preocupações? Só os que se preocupam. Quaisquer, pode baixar as mãos. Em qualquer circunstância, qualquer área da sua vida. Estou falando para filhos de Deus. Você tem noção do poder do seu Pai Celestial? Você tem noção do poder do seu irmão mais velho? Você tem noção do poder que Deus derramou sobre a sua vida? Que é o Espírito Santo de Deus. Você é capaz de imaginar quão poderosa é a sua existência? O quanto Deus quer fazer com que a sua fé, ainda que ela seja o tamanho de um grão de mostarda, que é o menor dos grãos, ela se manifeste e você possa dar testemunho de que você crê e confia no Deus Todo-Poderoso. Deus não quer nenhuma fé gigantesca. Deus quer, amados, que nós apenas creiamos, ainda que a nossa fé seja a menor de todas as fés. Evidentemente, alguns já começam a frutificar na fé. Não estou falando da fé redentora, da fé que nos leva à salvação, da fé que nos fez crer em Cristo. Estou falando do exercício de uma fé que precisa, porque Deus assim pretende, vitoriosa, precisa ser vitoriosa. Aí Deus diz assim, usando o próprio Senhor Jesus, a palavra diz assim: qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao custo da sua vida? Alguma tradução diz assim, é um único côvado à sua altura. Então, amados, esses dias eu estava voltando de viagem, e eu queria chegar mais cedo. O aeroporto é bom para viajar, mas esperar no aeroporto é ruim. Eu vim pela Azul, desci em Campinas, aí tem um ônibus, né, da Azul que vem de lá até aqui a Sorocaba. Então, não é inteligente ir lá de carro, tudo que você vai gastar, tem um ônibus já está embutido no preço da sua passagem. Só que o avião que eu voltei de Brasília, ele chegava no aeroporto às 21h30. E o ônibus da Azul saía às 21h15. Depois disso, só 15 para meia-noite. Então, fiquei pensando, falei, vou ficar mais de 2 horas lá no aeroporto. Não, e eu falei, senhor, se o senhor quiser, o senhor pode acelerar esse avião e atrasar o ônibus. Adianta o avião, atrasa o ônibus. Mas, e se eu ficar assim, vai atrasar, vai atrasar, vai atrasar, vai atrasar. Chega lá, me frustra, e aí me frustrar porque não atrasou, saiu no horário. Aí eu cheguei, 21h30, 21h40 mais ou menos. Falei, bom, agora 2 horas no aeroporto. Aí eu tinha 2 possibilidades. Uma era ficar murmurando, falando, 2 horas aqui, não é possível, é perder tempo. Outra, ligar para minha esposa, para o meu filho, falar, vem me buscar aqui. Aí eu fiquei pensando, falando, não é inteligente, né? É gasto desnecessário. Aí aproveitei essas 2 horas, fiquei pensando assim, falei, estou preocupado com 2 horas aqui no aeroporto. Eu já passei tantos dias no lugar do qual eu não podia sair, nem para tomar água. Estou preocupado com 2 horas aqui no aeroporto. Mas não acontece isso com a gente? Se você estivesse no leito de um hospital, tivesse que passar lá a noite no hospital, se tivesse outra situação que precisasse, fosse uma entrevista de emprego, tivesse que esperar 2 horas, você vai na entrevista de emprego, se deixar você 5 horas esperando, você vai olha, desculpa pelo atraso, não foi nada, estava tranquilo, nem percebi passar a hora, não é assim? Vai falar assim, vocês precisam ser pontuais, porque senão eu não estou aqui para ficar esperando, você está precisando de emprego, estou aqui para ficar esperando que nem tonto, né? Você acha que tem um cara de tonto? Né? Você pensou, não fala, né? Para a pessoa lá, porque senão você perdeu o emprego. Mas 2 horas no aeroporto, mas aí peguei e aquietei o coração, descansei ali, fiquei
buscando, né, a palavra ali no celular, lendo um pouco da palavra. Fiz algumas coisas do projeto que eu precisava fazer. Eu podia ter feito essas 2 horas um tormento. Podia? Um tormento. Não acredito. Por que a Azul não tem ônibus aqui às 10 horas? Por que tem que esperar até meia-noite? E por quê? Irmãos, então nós temos que entender, se eu não consigo mudar o horário de um ônibus da Azul, né, que está ali para servir os passageiros do seu voo, eu vou estar preocupado com coisas maiores ou menores que essas? Irmãos, não dá. Não dá, tem coisas que não dá para a gente fazer. Às vezes nós temos que ir para São Paulo. Você vai pegar um trânsito. Tem como mudar o trânsito em São Paulo? Tem. Todo mundo que vai para São Paulo sabe que vai pegar o quê? Trânsito. Todo mundo que vai para São Paulo reclama do quê? Do trânsito. Não é assim que acontece? O que adianta? Você sabe que vai pegar trânsito. Se você tem que chegar no horário, sai mais cedo. Aí você quer que Deus abrevie o tempo, né? Ele quer que Ele faça com que você voe com asas como águia. E você ultrapasse o trânsito, chegue no lugar lá, sem atraso. Amados, nós vamos ao supermercado, está caro o produto. Ou agora não, né? Tudo tranquilo. Você vai ao supermercado, está caro o produto que você quer comprar, mas você precisa comprar. Você vai reclamar do preço, vai chutar a gôndola, vai ficar nervoso, vai falar, não acredito, vontade de ir embora desse país. Tudo sobe, não acredito, o dólar está R$4, R$4,20, baixou, meu Deus do céu. O dólar estava R$3,98, agora foi para R$4, meu Deus do céu. Nossa, R$4,10, e daí, você vai comprar dólar? Não, e está preocupado com o dólar por quê? Bom, às vezes vai viajar dali a 6 meses, está preocupado com o dólar agora, será que o dólar vai subir, vai baixar, vai subir? Não, aquieta. Se depender de você, você vai lá e fala, dólar baixa, dólar sobe. Depois que você comprar, sobe. Se você tem dinheiro em dólar, se alegra. Quem vende em dólar está feliz da vida. Quem compra em dólar está quebrando. As empresas que tinham apostado nos derivativos aí de dólar estão sofrendo. Outras estão ganhando dinheiro como nunca ganharam. Teve um frigorífico aqui no Brasil que ganhou numa operação mais de $2 bilhões, porque subiu o dólar. Está preocupado com o dólar? Então, as circunstâncias são assim, afetam a cada um de uma forma. Só que Jesus fala assim, olha, espera um pouquinho, você pode mudar? Não. Vai ficar preocupado por quê? Vamos ver como é que é difícil a resposta. Como é difícil? Nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos, mas não acontece do jeito que nós queremos. Mas se elas acontecerem do jeito que Deus quer, vou dizer para você, é muito melhor do que se você tivesse feito. Dá para entender isso? Se acontecer do jeito que Deus quer, vai ser muito melhor. Jesus continua dizendo assim, ó. Versículo 28. Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos ou inquietos, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Se beberemos aqui a água, viu, amados? Como que vai ter água para beber, né? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Alguém tem dúvida que Deus sabe do que você precisa? Você tem dúvida que Deus sabe que você precisa comer para viver, beber água, porque sem água ninguém vive. Você pode até ficar sem comer algum tempo, mas sem água você não consegue ficar. Você crê que Deus sabe que você precisa de uma moradia? Não precisa ser própria, mas precisa de uma moradia. Você sabe que Deus sabe que você precisa de roupa para se vestir? Mano, a primeira confecção, né, criada no mundo foi criada por Deus. Deus criou túnica de peles para vestir Adão e Eva. Falou, ninguém vai andar nu na terra. Isso Deus já estabeleceu. No jardim do Éden podia, porque ninguém se envergonhava. Quando veio o pecado, Deus falou, agora tem que cobrir a nudez, porque senão não vai dar para controlar. Não dá para controlar. Então, Deus sabe que você precisa da comida, Deus sabe que você precisa do vestuário, Deus sabe que você precisa do calçado, Deus sabe que você precisa do abrigo, Deus sabe que você precisa de segurança, Deus sabe que você precisa de transporte, Deus sabe todas as coisas. E Ele vai prover.
vai prover. Bom, agora você pode dizer para Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de transporte, mas não é qualquer transporte, né, Deus? O Senhor sabe o carro que eu gosto, né, Senhor? O Senhor sabe, né? Não me vem com popular não, que não está bom. Senhor, dá um upgrade aí. Vai no upgrade. Não, aí para. Existe uma coisa chamada necessidade. Deus supre todas as necessidades. Quantos creem nisso aí? Glória a Deus. E outra coisa chamada desejos. Deus não supre todos os desejos. Amém? É difícil, né? Você tem necessidade de um carro, mas eu tenho um desejo de um super carro. Deus não precisa dar o super carro. Você tem necessidade de morar. Você quer morar no top. Deus fala, não, vamos começar de baixo. Depois vai trabalhando para você conseguir. Você tem desejos. Mas se o seu coração não estiver focado em Deus, Deus não vai conceder. Agora, se a tua alegria estiver no Senhor, Ele pode conceder os desejos do teu coração. Sabe por quê? Porque você não vai se perder. O salmista diz assim, deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amados, quando nós glorificamos a Deus nas pequenas coisas, e ninguém pode desprezar o tempo das coisas pequenas, Deus pode nos dar as grandes coisas. Pode. Por quê? Porque Ele sabe onde está o nosso coração. Amados, somos nós que determinamos até onde Deus pode nos abençoar. É você quem determina até onde Deus pode chegar em relação às bênçãos para a sua vida. Porque se Deus sabe que o seu coração é frágil, que as suas emoções são frágeis, que você é inconstante no caminhar na presença de Deus, Ele não pode levar você para lugares muito altos, porque se Ele precisar tirar você de lá, você vai sair da igreja. Se Ele precisar tirar alguma coisa de você, você vai precisar sair da igreja. Quando o rei de Judá alugou um exército por 100 mil talentos de prata para lutar contra Israel, para lutar contra o inimigo, alugou o exército de Israel, Deus mandou o profeta e falou para o rei de Judá, o reino estava dividido. Vocês viram hoje que o Carlos Alexandre falou que o reino foi dividido. Então o reino de Judá ficaram duas tribos, Judá e Benjamim, todas as outras 10 ficaram no reino de Israel. Só que Israel estava contrariando o Senhor, estava desobedecendo ao Senhor. Mas Judá foi lá e alugou o exército. 100 mil talentos de prata. Aí, Deus mandou o profeta, falou para o rei de Judá, olha, não vá para a guerra, porque você vai perder a guerra, vai morrer todo mundo. E ele falou, mas espera aí, eu já paguei. E o que se fará do dinheiro que eu já paguei? Deus falou para ele assim, através do profeta, descansa o coração, Deus tem mais para te dar do que isso. Mas às vezes nós ficamos assim, Deus vai nos dar o livramento, nós ficamos assim, mas eu já paguei. Você vai para uma viagem, pagou a viagem, Deus manda para você, não vá, porque não vai ser bênção para a sua vida. Fala, mas eu já paguei, vou perder agora, já paguei. Qual tem mais valor, a viagem ou a vida? Mas a gente às vezes insiste, mas eu quero. Olha, não vá fazer isso porque não vai ser bênção, mas eu já comprei o ingresso, eu quero ir. Nós não temos essas lutas com Deus, com sinais que Deus dá, e nós insistimos para dar murro em ponta de faca. Então Jesus fala assim, olha, Deus sabe tudo o que você precisa, o que você necessita, presta atenção, necessidade Deus supre, desejo não. Desejo você tem que fazer para merecer, tá? Mas, versículo 33, vamos ler juntos? Mas buscai o seu reino e a sua justiça, em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que as coisas não são acrescentadas? Porque nós não buscamos Deus em primeiro lugar. Quando nós deixamos Deus no banco de reserva e entramos em campo, achando que somos donos da situação, Deus começa a tirar aquilo que poderia ser o que nós desejamos. Mas quando você busca Deus em primeiro lugar, irmãos, primeiro lugar é primeiro lugar. É primeiro lugar. Ah, mas Deus sabe. Irmãos, é difícil dizer isso, porque existe uma ponte que precisa ser atravessada pelos crentes, que é uma ponte difícil de atravessar. Irmãos, é difícil, a ponte das prioridades. É difícil, mas o crente vive batendo cabeça, porque ele quer mudar a Bíblia. Ele quer mudar a Bíblia. Então, se Deus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não faça de outro jeito, não vai dar certo.
Sabe o que isso vai trazer para você? Mais ansiedade. Aí a ansiedade, presta atenção, a ansiedade, ela vai. Aí Jesus termina dizendo assim, não, basta cada dia o seu próprio mal. Você está preocupado com o dia de amanhã? Você nem sabe se vai amanhecer amanhã. Quantos aqui tem certeza que vão amanhecer vivo amanhã? Levante a mão, que tem certeza que vão amanhecer vivo. Contei aqui já. Agora, quem quer amanhecer vivo? Então, se você não tem certeza, você vai amanhecer vivo. Contei aqui, amados, um colega, né, ex-colega do Banco do Brasil, 48 anos de idade, superintendente do banco aqui em Campinas, esteve com um amigo meu, que foi diretor do banco, conversando sobre projetos de trabalho para 10, 15 anos. 48 anos de idade, separado da mulher, fazendo planos já de arrumar uma namorada nova, turbinado. Não, estou com tudo, 48 anos estou com tudo. Já separei da mulher, agora vou para a namorada nova, né, apartamento novo, promovido na empresa, já fez toda a programação. Aí fizeram lá um planejamento, puseram lá para 10 e 15 anos daqui para frente. Sábado retrasado. Segunda-feira, de trabalho, todo mundo esperando o superintendente chegar na superintendência para fazer reunião e não apareceu o superintendente. Não chega, liga, celular não atende, aquela coisa toda, vamos ver o apartamento. Foi lá, o chaveiro foi lá, abriu o apartamento, chegaram e estava morto na cama. Para Deus fala assim, ao homem pertence aos planos do coração, mas é Deus quem traz a resposta. Quer dizer para você, irmãos, para vocês, irmãos, não adianta. É por isso que Tiago diz assim, nós devemos dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Então não adianta nós estamos programando o dia de amanhã, se nós não honrarmos a Deus, glorificarmos a Deus, agradecermos a Deus o dia de hoje. Por isso que o sábio diz assim, Eclesiastes capítulo 7, diz assim, nunca digas, foram os dias passados melhores do que os atuais. Porque nunca com sabedoria isso dirias. Sabe por quê, amados? O seu passado, você pode ter feito coisas tremendas, maravilhosas, pode ter tido muito dinheiro, pode ter tido condições profissionais excelentes, pode ter, irmãos, o seu casamento pode ter sido uma grande vitória lá, mas hoje está separado, hoje está fora da visão, você não tem mais dinheiro, mas você está vivo. Então fala assim, se você está vivo hoje, agradeça a Deus e nunca diga, bons tempos aqueles. Tempo atual é de hoje. Você está vivo hoje, melhor é o cão vivo do que o leão morto, diz a palavra de Deus. O leão morreu, não serve para mais nada, deixou de ser rei dos animais. O cão está vivo, está ali, mas está vivo o cão. Bom, nós temos que entender que a vida que Deus nos deu é para ser celebrada a cada dia. Você amanheceu, viu, amanhã você vai lembrar da palavra, não vai? A primeira coisa que você vai fazer qual é? Graças a Deus. Ufa, mais um dia. Oh Deus, glória a Deus. Vamos lá, amanhã, se você amanhecer vivo amanhã, sua segunda-feira vai ser outra. Ou não vai ser? Você podia não amanhecer. Tudo bem. Vai ficar triste quem estiver aqui, porque quem for alcançado em Cristo vai estar dando glória amanhã. Não, se eu soubesse que era assim, teria vindo uma segunda-feira antes. Deus fala assim, você quer ter vitória? Agradeça a Deus todo o tempo. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela leva você numa outra dimensão chamada estresse. Sabe o que é estresse? O estresse, ele nasce. Estava pesquisando sobre o estresse. Diz assim, a ansiedade conduz ao estresse. Estresse é o resultado de um conjunto de reações orgânicas e psíquicas do organismo humano, quando exposto a estímulos como, presta atenção se você está numa dessas, provocação. Quantos aqui são provocados diariamente? Quantos são provocados? Levante a mão. Os que são provocados. Provocação. Irritação. Quantos são irritados? Medo. Quantos têm medo da situação? Medo, seja qual for. Quantos têm medo de qualquer situação? Medo, fobia. Essa doença afeta milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive os crentes e seus líderes. Fui pesquisar em literatura cristã, né, amado? Moisés, Elias e Paulo experimentaram certo nível de estresse em seus ministérios, mas pela graça de Deus, em tudo foram vencedores. Causadores de estresse. Entre as causas mais comuns está excesso de trabalho. Aqui não acontece, né, amado? Vou perguntar só para as esposas. Quantas esposas acham que os maridos trabalham demais? Levante as mãos. Quanto marido acha que a mulher trabalhando demais?
Ajuda ela em casa, meu amado. Ajuda ela, está trabalhando demais, ajuda ela em casa. Excesso de trabalho. Mudanças drásticas na vida. Divórcio, perda de emprego, morte de um ente querido. Tensões prolongadas decorrentes de problemas familiares. Quantos aqui tem problemas familiares? Fecha os olhos e erga as mãos. Fecha os olhos e erga as mãos. Os que tem problema familiar. Hábito constante de estar se culpando e achando-se indigno perante o Senhor. E assim vai. Sintomas do estresse. Os sintomas mais frequentes são estafa. Sim? Fraqueza. Dificuldade para raciocinar e memorizar. Você guarda a palavra? Quantos guarda a palavra? Estresse, meu filho, cuida da vida. Memorizar. Desânimo. Enfermidades. Perda da libido. Presta atenção, casais. Depressão, alteração do apetite, desânimo, inclusive aqui não acontece, inclusive para orar e ler a palavra de Deus. Aqui, graças a Deus, não acontece, né, mano? Ninguém desanima para ler a palavra de Deus. Contra esses males, leia Salmo 37, Salmo 90, 91, Mateus, assim vai. Além das debilidades físicas, a ansiedade e o estresse alimentam pensamentos negativos, drenam a energia da pessoa, reduzindo sua produtividade e capacidade de tomar decisões sensatas. O crente, entretanto, é demonstrado a pensar no que é verdadeiro, a crer e a viver a paz de Deus. Tem muita coisa aqui. Vamos voltar. Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz, porque o negócio vai longe. Eu vou ministrar um seminário sobre isso aqui, o negócio vai longe. Irmãos, as vidas estão se perdendo porque não controlam a ansiedade. Se perdendo não é perdendo da igreja, não. Estão deixando de receber as porções que Deus tem, porque deixaram de crer, deixaram de viver nessa porção. Agora, a ansiedade leva ao estresse. O estresse é resultado da falta de fé. Filipenses 4, versículo 6 fala assim: e não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em todas as circunstâncias, todo tempo, sejam as vossas petições conhecidas diante de quem? Do patrão, não é isso que fala? Conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa a compreensão humana, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Oração. Você confia em Deus? Quantos confiam que Deus é poderoso para responder a oração? Por que você não busca Deus em oração sincera? Mas nós temos que tirar essa carga da nossa vida. Jesus falou assim, se você não cuidar, você vai ter aflição. No mundo tereis aflições. João 16, 33. Mas tende bom ânimo. Agora, quem é que está aflito e tem bom ânimo? Pastor, não dá. É muita prova. Bom, Jesus falou assim, você vai ter aflição, mas tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Ele não vai livrar você das aflições, Ele vai livrar você nas aflições. Elas não vão te abater. Elas não vão te destruir. Aí você, ansiedade, que causa estresse, que traz aflição, e aí vai para um território mais perigoso, chamado angústia. A angústia, amado, o crente quando entra no território da angústia, ele está pertinho da depressão. E quem está na depressão está pertinho do quê? Da morte. Só que a palavra de Deus fala, Salmo 46, fala assim, Deus é o meu refúgio, o salmista dizendo, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente. Que hora? Na hora da angústia. Ele não vai permitir que você fique angustiado. Ele não vai. Até aflito Ele permite. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas angustiado não. Então Ele vai te livrar da angústia, te livrar da depressão, vai te livrar da morte. Porque Ele vai cuidar de você. Sabe por que Ele vai cuidar de você? Porque Ele é seu Pai. Porque Ele entregou o seu irmão mais velho por amor a você. Ele fez com que Cristo pudesse se sacrificar, pudesse morrer por amor a mim e a você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância nele.